¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy tu amigo Torrego y el día de hoy estoy aquí en un bate-papo más, como diríamos en portugués, en una conversa, en una charla de Estou na Hora con el psicólogo y gran amigo mío, Ale Viana. Como estás, Ale? Ô, Torrego, muito bem. E assim, tá cada dia mais gostoso esse nosso bate-papo aqui e principalmente o retorno da moçada que tem nos acompanhado. Obrigado mais uma vez. Estoy riendo yo solo que digo con el psicólogo, porque después yo me quedo pensando en que las personas que me están escuchando deben de decir, ya no sabe ni decir psicólogo en español, ya no sabe decir psicólogo en portugués, lo dice todo errado. La verdad es que lo más importante es decir el nombre correcto, Ale Viana, y él está aquí con nosotros como todas las semanas y la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble. Estaba mostrándote las estadísticas, es una cosa que me sorprende porque eso quiere decir que tanto las personas, así como yo, tenemos ese interés de darle un plus a nuestra vida, de darle un plus a nuestro conocimiento de nosotros mismos y de decir y tomar actitud, de decir qué es lo que está pasando. Estoy en la hora de decir llega, estoy en la hora de decir basta y estoy en la hora de decir vamos para adelante, quiero transformar. Y hablando de transformar, yo sé que nuestra primera conversa va a ser acerca de... Olha, para gerar pequeno suspense, primeiro eu queria agradecer as pessoas que estão através das redes sociais, batendo um papo, mandando os elogios e pedir, por favor, um pouquinho de calma, porque tem um monte de gente que manda perguntas, que é muito natural, né? No dia a dia clínico, às vezes você tem uma orientação aqui, uma colar, e eu vou responder a todas as pessoas sem dúvida nenhuma, mas às vezes a demanda é tão grande, acaba não conseguindo abraçar todas essas expectativas, né? Então lembrando, eu não estrelei, não estou desprezando ninguém, é uma questão de tempo. Hoje nós vamos falar, Torrego, de uma coisa muito simples, que eu acredito que pode ajudar cada um que está nos assistindo. E muitas vezes é tão ignorado, eu vou dizer que na maioria das vezes é ignorado, que é a importância de pequenas coisas no nosso dia a dia como um hobby. Hoje eu elegi um hobby para a gente falar, a importância psicológica, o quanto isso pode ser importante no dia a dia, na quebra do estresse. Pues venga, porque la verdad es que el día de hoy estoy con el estrés así, mira, está mi termómetro, ¿sabes? Si colocas el termómetro y ves ya sabes, ya hasta se me olvidó que está dentro de un termómetro, el mercurio. Está así como de caricatura. Meu amigo, eu estou me sentindo tão culpado que hoje você está um pouco fragilizado, porque em algum dos nossos bate-papos lá atrás, a gente estava falando, né, da pilha do dia a dia, do acelerado, e você falou que você é muito acelerado, e eu falei, cuidado com isso, estou começando a achar que foi praga minha. La verdad sí, porque el viernes, déjenme que yo les diga, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero se los voy a decir, hoy es lunes, nosotros grabamos los lunes y presentamos las materias los viernes, y resulta que este viernes de pronto comienzo a recibir 70,000 mensajes, Torrego, what's happening, something's wrong, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues resulta que nuestro querido chico de la web design, no voy a decir su nombre, pero se llama Douglas, puso todas las materias de forma internacional y no abrió para Brasil. Entonces, nuestros seguidores aquí en Brasil estaban con la duda de que no había aparecido la materia. Y la materia estaba por ahí, terminó apareciendo pues ya mucho más tarde, como a las 10 de la noche, no recuerdo muy bien, pero durante esas 2 horas me superestresó, mi termómetro explotó, no es verdad, no es culpa de él, es culpa que traigo mucha alergia y ustedes se darán cuenta que ando con la voz un poquito gangosa, con esa voz de que no puedes hablar mucho, pero yo como quiera hablo, gangoso o no, gago o no, yo hablo. Vamos por sinais e eu vou falando aqui. A ver, cuéntanos. Bueno, la verdad es que en cuestión de hobby, todo puede ser un hobby y al mismo tiempo todo puede transformarse en una actividad profesional o hasta una actividad diaria, além de hobby. ¿Tú qué es lo que nos recomiendas o cómo nos recomendarías escoger un hobby? Legal. Vamos lá, para a gente iniciar falando de um hobby, né? Primeiro, importante destacar o que a gente tem comentado nos nossos bate-papos, que é a questão do estresse do dia a dia, né? Aquele comportamento automatizado em que a gente não para pensar. Então eu vou usar uma simbologia.
Imagina que você é um veículo, né? Você é um veículo, na verdade, e esse veículo ele precisa de uma energia para seguir, para você trabalhar, para você estar aqui com o seu público, e para isso você tem que estar com uma energia positiva. E durante o dia a dia, por uma situação de estresse, a gente acaba pegando essa nossa energia e despendendo por um lado, despendendo para o outro, tendo alguns contratempos, e isso tudo vai nos exaurindo. Então, quando nós temos algo positivo, ele acaba gerando uma motivação extra. O grande problema da nossa vida é justamente isso, colocar no automático. Então, o hobby, ele entra justamente para quebrar esse ciclo. Quando eu falo hobby, não precisa ser uma coisa tão grandiosa, como, vou andar a cavalos, vou isso. Não, alguma coisa que quebra a tua rotina. Por exemplo, aquele futebol de final de semana, aquela quarta-feira em que você resolve sair para tomar um chopp, comer uma pizza com os amigos. São situações que a gente tem que colocar na nossa prática diária. Eu até converso com algum paciente e falo o seguinte: olha, você está estressado e tal, experimenta nesta semana fazer uma coisa à noite com a sua namorada, com a sua esposa, com os seus amigos, faça algo diferente. Aí o cara olha para mim, pé da vida, me perdoe a expressão, e fala: Alessandro, eu estou exausto, estou estressado, como você quer que eu faça algo a mais? Eu falei: experimente isso. E aí na sessão seguinte ele vem sorrindo e fala: deu certo. Por que ele estava exausto? Justamente por causa da rotina. Claro. Não que a rotina seja ruim, porque você trabalha no que você ama. Eu também trabalho no que eu amo. Várias pessoas que estão nos acompanhando amam o que fazem também. A questão é tudo que vira uma rotina, tem uma hora que você tem que quebrar para ter aquele algo mais, o que eu digo, um temperinho na nossa vida, temperinho no dia a dia, na semana. Tu, por exemplo, recomendarías, yo te estoy escuchando hablar y para mí, por ejemplo, un hobby, ahora sí que mi percepción, yo lo vería como una cosa más individualista, como una actividad que me permita estar conmigo mismo, ya sea, bueno, yo soy pintor, entonces, por ejemplo, me voy a poner a pintar, me voy a poner a hacer alguna escultura, me voy a poner a dibujar, me voy a poner a escuchar música, me voy a poner a escribir música. Sin embargo, tú me estás hablando también de, como hobby, tener una actividad fuera de la rutina, que me permita incluso interagir con personas, amigos, pareja, familia, y eso también es un hobby. O sea, yo no lo hubiera considerado como un hobby, para mí sería como parte de mis actividades sociales o parte de mis actividades del día a día y no precisamente un hobby. Sin embargo, creo que tienes toda la razón. Yo creo que por eso eres el psicólogo number one de aquí, de Esto TV y de todo Brasil, porque es verdad, muchas veces te preguntan cuál es su hobby, tú dices viajar, remar, y tú dices, bueno, yo lo visualizaría solo, o sea, remar solo, viajar solo, hacer mis cosas solo, o sea, un hobby de forma individual que yo pueda desahogarme. Sin embargo, la forma en la que tú lo colocas, pues nos invita todavía no solamente a tener un hobby, sino a tener una actividad extraordinaria, fuera de lo ordinario, que nos lleve incluso a tener experiências novas. Exatamente isso. E não necessariamente você falou com pessoas, por quê? Porque o seu trabalho, você tem um perfil de personalidade, de trabalho também mais introspecto, né? Quando você vai fazer as suas obras, os seus quadros, enfim, é mais introspecto. Então, para você seria algo interessante também pessoas. Mas imagina em contrapartida, aquela pessoa que trabalha constantemente com um monte de gente. Então, de repente, para ela seria um hobby: poxa, eu vou pintar, vou fazer um curso de gastronomia, vou fazer algo diferente por mim. Quando a gente fala de hobby, é justamente a quebra da rotina, né? Então, se você eleger a pintura e você pintar por 3, 4 anos, isso pode deixar de ser um hobby e você, de repente, coloque um peso profissional e começar a vender as suas obras. Mas aí, a importância de eu preciso quebrar essa rotina e eleger uma outra situação para a minha vida para ter esse escape. A gente pode até fazer um paralelo com a palavra hobby com alguma novidade, né? Por isso que eu coloquei um temperinho diferente. O temperinho pode ser com pessoas, pode ser sozinho, pode ser um momento que você vai ouvir uma música. Eu tenho um querido paciente que vai no meio de uma tarde no cinema. Então são coisas tuas, que você pode eleger pessoas para estar envolvidas ou solitariamente.
Fíjate, es curioso, yo creo que yo estoy siempre tan rodeado de personas que en ocasiones mi necesidad es ausentarme, o sea, ausentarme, y fíjate que muchas personas me lo pudieran decir, por el contrario, Torrego, tú necesitarías estar más dentro de las actividades, ¿por qué no vas a este evento? ¿Por qué no vas a este otro evento? Yo de pronto siento que las personas me llegan a apachurrar mi espacio áurea, o sea, me asfixian, me hace así como que too much, muchas personas, y para mí eso es terrible. Y entonces cada uno tiene diferentes percepciones. En mi caso, por ejemplo, yo muchas veces busco y procuro tener ese momento de intimidad conmigo mismo que me hace pensar, que me hace reflexionar y colocar ahora sí que en la balanza mis prioridades, mis pros y mis contras y qué es lo que está sucediendo. Yo creo que de las personas que piensan de más, entonces mi hobby sería pensar de más. Yo pienso de más. Esa es una manera en la que me relajo. E se não lo hiciera, eu creo que me estressaria. Mas isso te dá prazer? Você sente que é algo diferente? Porque se você tem um comportamento de pensar demais e no final de todos esses pensamentos você perceber que, peraí, eu estou exaurido, isso eu fiz ontem, fiz antes de ontem, fiz antes de ontem, isso já não é um hobby. O hobby é justamente a quebra de um comportamento que você tem no seu dia a dia. Ok, con permiso, bye. No, la verdad es que sí me da placer y yo lo encaro de esa forma y muchas de las personas me dicen, estás loco, o sea, eso no te puede dar placer, y yo les digo, es que sí me da placer porque me hace conocerme y conocerte, o sea, me hace darme cuenta cuáles son tus limitantes y principalmente cuáles son las mías. Entonces me da placer el saber cómo voy a reaccionar, me da placer el saber que a ti te gusta cierto tipo de música, me da placer el saber que a ti te gusta cierto tipo de comida. Entonces todo eso yo no llegaría a tenerlo en cuenta ni en mente si yo no me pusiera a pensar y a observar a la otra persona. Entonces sí me da placer conocer a las personas, me da placer el realmente darme ese tiempo de decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Soy muy dado a entregarme y a brindarme. Entonces, por lo mismo, mi hobby es pensar y brindarme un poco de tiempo a mí, porque yo siento que yo me brindo mucho para afuera, para las terceras personas, ya sea para mi pareja, para mi familia, para mis sobrinas, para mis sobrinos, para mis amigos. Entonces, para mí sería el momento de yo tener ese tiempo para mí, es mi hobby. O sea, es decir, hoy não quero nada. Você sabe que nisso nós nos identificamos. Como eu brinquei com você nas outras participações, eu falei que aqui eu posso falar da minha vida, né? Diferente do consultório. Então eu também vivo diariamente com pessoas, orientando, ajudando na maneira de possível. Então eu também sou uma pessoa que sinto falta de estar comigo. E um dos meus hobbies é justamente baseado nisso, ouvir música. Eu adoro chegar em casa, Torrego, colocar uma música, um bom volume, né? Uma música que não necessariamente a minha esposa gosta, porque eu te falo que eu gosto de um rock pesado, né? Que não tem nada a ver com o estereótipo de um psicólogo, mas eu gosto de um rock pesado. E aquele meu momento, e aquilo me reabastece muito. Aquilo, o dia seguinte para mim é diferente. Então, a gente ter essa oportunidade de quebrar o dia a dia, ele é muito saudável, é muito importante. E quando a gente pensa no hobby, como eu falei há pouco, a gente pensa numa coisa grandiosa, e não é, é simples, né? Como você falou, ficar comigo pode ser um hobby, né? Ir num parque, que é uma coisa gratuita, pode ser um hobby. Encontrar com os amigos para bater um papo, para jogar um futebolzinho, pode ser um hobby também, né? Depende muito da sua essência, algo que venha quebrar o dia a dia. No, y es interesante que lo menciones porque no todos los hobbies tienen un costo. Muchas veces las personas dicen, es que, espera, un hobby es para ricos, un hobby es para aquellas personas que pueden darse el lujo de comprar lo que se necesita para un hobby, colocándolo como si fuera la pintura, la escultura, el baile, la música, no sé. Entonces, claro, entonces todo lo transforman
en económico. Y tú dices, no, bueno, yo lo pienso así, yo digo, no, es que el hobby, bueno, ahora de la manera como tú lo estás viendo, me hace verlo de esta forma también y me hace reconocerlo como un hobby. Entonces, ese tiempo que yo me brindo a mí es un hobby y es gratuito. Puede tomarme tiempo que yo pudiera estar generando dinero o pudiera estar generando otras cosas, pero estoy generando lo más importante para mí, que es mi autoconocimiento, que es mi paz interior, que es mi tranquilidad, y eso ahí yo creo que no tiene precio. Entonces, la verdad es algo que no puedo comprar en el shopping, no puedo comprarlo en tienda ninguna, y es algo que solamente yo me lo puedo brindar. Qué interesante el que ahora me lo pongas como un hobby. Yes, yes, en inglés. Así que, everybody, tómense su tiempo, hagan su hobby de decir, hoy no voy a hacer rien de rien, nada de nada. Así que, não sei, isso pudiera ser também. Eu desafio a todos que estão nos assistindo, faça isso que você vai ver a diferença no dia seguinte. Faça isso. E é simples, é banal. Às vezes as pessoas estão nos assistindo e algumas estão até expressando, pô, mas está falando óbvio. Mas a gente não pratica o óbvio. Né? Eu brinco que a gente complica a vida é tão simples. Se você comer adequadamente, você não engorda. Se você dormir bem, você vai estar bem no dia seguinte. A vida é simples. A gente que vai, né, buscando o caminho mais sinuoso. Então, eu desafio quem está nos assistindo. Coloca um hobby na sua vida para você ver. Coloca isso, essa simplicidade. Tenta questionar o que de repente lá atrás, na tua infância, na tua adolescência, se de repente você não está encontrando o teu hobby, tenta questionar o que te dava prazer. Pode ser algo simples. Outro dia eu ouvi de uma paciente minha, nossa, me faz falta dançar. Paciente com 45 anos que não dança há 25 anos e voltou a dançar. Tinha esse tempo, mas não tinha se percebido o quanto aquilo fazia falta. Torrego, eu te falo com tranquilidade, na semana seguinte tinha lá um sorriso expresso, bem expresso, né, de uma pessoa que estava realmente mais feliz. Isso não é milagre, isso não é remédio, é a gente se entender, a gente, como você falou, é o autoconhecimento, a gente se perceber e colocar isso no nosso dia a dia. Adoré, me encantó nuestra plática del día de hoy, porque la verdad es que es algo tan necesario, tan fácil de solucionar y al mismo tiempo tan difícil, porque te puedes encontrar con esa, ahora sí que con esa dualidad de decir, ok, voy a pensar en un hobby. Sí, déjame termino, ahorita pienso en el hobby. Ah, sí, claro, dime, claro, sí, ok, espera, dame un segundo, te voy a mandar el mensaje. Sí, voy a pensar en un hobby, claro, voy a pensar en un hobby. Entonces el día pasa. Coloca no Google, né? Os 10 melhores hobbies. Claro, y dices tú, oye, hello, el hobby es lo que tú quieras. Y puede ser cualquier cosa. Yo te digo, yo vivo de hobby, por así decirlo, porque yo pinto, yo hago un trabajo que me encanta, que es presentarme, que es entrevistar, que es estar siendo parte de una comunidad que tiene esa necesidad de comunicarse. Entonces, eso para mí no es un trabajo, para mí es un hobby. Es más, yo creo, y hasta te puedo decir que me despierta. Antes de iniciar, tú me viste, oye, que si la alergia estaba... Ay, mi Dios del cielo, me voy a morir, hoy voy a morir porque no puedo ni respirar, y resulta que solo comenzar a hablar, ¡pum!, que me voy. Como dices tú, nuestro cuerpo es un motor, el motor ahora sí que basta que tú lo prendas para que avance y que hagas las cosas que a ti te plazcan y que te den ese placer, valga la redundancia, para que tú tengas la facilidad de crearte tu propio hobby. Ahora, aquellos que trabajamos de hobby y que el hobby nos deja algún beneficio, pues tenemos que buscar un hobby alternativo que para muchos pudiera ser un trabajo. O sea, tal vez, por ejemplo, yo recuerdo que de joven yo tenía, y no porque sea viejo, ok, pero no, de joven me refiero a muy joven, o sea, antes de los 25 años para atrás, siempre hacía una bitácora diaria. Y no era precisamente un diario, era una bitácora, que es lo que hice el día de hoy. Me tomaba el tiempo de escribir todo lo que había sucedido durante mi día. Entonces yo tenía mi bitácora y yo sabía qué era lo que había sucedido. Tanto que si tú me regalabas un chocolate, estaba escrito ahí, tal día me regaló Ale un chocolate, bueno, hasta el papelito tenía. Entonces llegó un punto en el que el tiempo no me permite tener esa
actividad que siempre me dio satisfacción. Entonces de pronto pudiera hacerlo por lo menos una vez por semana. Você vai ficar chateado comigo se eu fizer um desabafo aqui? É melhor cortar? Vamos seguir, vai. O tempo, nós determinamos. Então, olha que legal, a hora que você falou que você fazia isso, até o teu olhar aqui mudou, porque você resgatou uma coisa que estava na sua memória, que era super prazerosa. E agora eu não tenho tempo. A gente pode determinar o tempo, né? Então, assim, não fique triste, não vai me dispensar dos programas, porque eu estou adorando fazer contigo. Mas a questão é, na grande maioria das vezes, nós conseguimos determinar. Sim. O que acontece, claro que estou brincando com você, porque eu sei que você se cuida muito bem e deve se cuidar sempre. Mas a grande maioria das pessoas se acomodam no discurso de que eu não tenho tempo. Está muito difícil, a minha vida é puxada. Se a gente for deixar realmente os afazeres, os compromissos, eles nos engolem. E a gente tem que entender que a base de todos os nossos compromissos está aqui, está aí. Então, sem isso funcionando bem, nada vai funcionar. Então, é priorizar, né? O que nós já falamos em outro programa. Priorizar não é egoísmo, é cuidar de si para você dar o seu melhor ao próximo. Então, a gente consegue tempo, é colocar metas. Tem gente que vai falar, eu não tenho paciência para o hobby, eu não tenho tempo. Dá sim. E na hora que a gente está mais baixo astral, mais cansado, mais desanimado, é nesse momento, Torrego, que a gente tem que pegar aquele restinho de energia que está dentro da gente e falar, eu vou colocar em prática, eu vou colocar um hobby na minha vida. Porque na hora que a gente está desanimado, qual que é a tendência? Fala aí, meu amigo. Pues mira, yo te voy a decir una cosa que una vez lo aprendí con una amiga y nunca se me va a olvidar, y es algo que yo lo tomo terapia y como ejemplo de vida. Ella me dijo, mira, y espero que tú me lo entiendas en portugués, Sí. porque yo lo voy a decir en español, pero ella me decía, entre más jodido estés, menos jodido te presentes. O sea, y disculpen el palabrón que me acabo de aventar, pero es en el momento en el que tú te sientas peor, es cuando más te tienes que brindar ese tiempo de decir, estoy perfecto, estoy maravilloso, vístete con ropas lindas. Y yo soy de esas personas que, por ejemplo, cuando voy a comer, me deprime, literal, y yo te voy a decir una cosa, sucedió hace un par de días, no muchos días, el viernes, o sea, estamos hablando de 3, 4 días atrás, yo me tomé el tiempo de hacer una carne que dura muchas horas, la hice nuevamente, porque ya la había hecho, les gustó mucho, la volví a hacer, y de pronto yo me encuentro con que se la comieron como si fuera huevo, o sea, agarraron, la calentaron, la metieron al micro y para mí eso fue tan deprimente, o sea, fue así, qué absurdo de pérdida de tiempo de mi parte, hacer algo con tanto cariño, con tanto tiempo para que al final no sea valorizado. Entonces, no lo vuelvo a hacer. Pero al mismo tiempo, para mí era es que eso es importante para mí, no para las otras personas. Entonces, soy yo el que le da ese valor y soy yo el que tengo que brindar, ahora sí que el kit completo. Si para mí era importante que se sirviera, porque yo soy de las personas que cuando voy a comer, a mí me gusta servirlo como si fuera a venir a cenar conmigo Lady D, en paz descanse, pero, o sea, que esté la mesa linda. O sea, vamos a poner la mesa perfecta. Yo no soy de las personas que va a arreglar la mesa el día que alguien va a venir, una tercera persona. Para mí, soy yo el importante. Es la persona que está a mi lado la importante. Entonces, yo percibo que no todas las personas tienen ese intuito, no todas las personas tienen esa percepción. Muchas veces es, no, deja los copos, las tazas de cristal para cuando vengan los invitados. ¿Qué invitado es más importante que yo? ¿Qué invitado puede ser más importante que yo? Entonces, mi hobby es también el hacer a los demás felices con aquello que a mí me causa placer. Sim, exatamente isso. Una buena comida. Fez uma diferença para você naquele dia, no dia seguinte? Fez, no comí. Pô, aí é verdade. Fez una diferencia terrible, porque para mí fue así, se me cayó el queso, como dicen ustedes, así la boca se me fue hasta el piso, y para mí fue ¿qué? Ay no, qué flojera, o sea, qué flojera. Voy a ir a servirme mi plato con todo el esplendor, después de que ya todo el mundo comió
como si fueran frijoles, y digo, no por despreciar los frijoles, es que a mí no me gustan los frijoles, pero hay gente que le encantan. Bueno, para mí es como si hubiera sido eso. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No quiero. Ya no quiero de esa carne, regálenla, hagan lo que les dé la gana, pero para mí me quitaron el placer de brindar algo que yo lo había hecho con otra intención. Entonces, no podemos permitir que los otros, o sea, que una tercera persona venga a mexer, ahora sí que con nuestro propio estado de ánimo y con nuestra propia voluntad. Si uno quiere hacer las cosas, do it. Y estoy seguro que a lo mejor si yo en ese momento, en lugar de haberme ensimismado en mi sentimiento, hubiera casi creo que levantado los platos y recolocado toda la mesa nuevamente, hubiera sido hasta valorado. A gente tem a falsa sensação, às vezes, que para sermos felizes, nós dependemos do outro. Não, nós não dependemos. Não. O outro vem para complementar. De repente, se você tivesse feito neste dia aquela carne para você, montado uma mesa para você, colocado uma boa música, aquele dia poderia ser melhor. Podría, el pasado ya pasó, el what if ya no tiene mucho sentido, pero lo que yo quiero decir es que sí, todos tenemos esa oportunidad de hacer de nuestro hobby algo placeroso o algo que nos cause realmente un estrés. Y yo creo que si te causa estrés, no es hobby y no vale la pena. Sim. É aquela palavrinha que nós usamos aqui, a gestão emocional, né? Então, assim, você pode perceber o que te causa estresse, eliminar na medida do possível, porque tem trabalhos que, infelizmente, você tem que aprender a lidar deles e que não te agrida por muito tempo, obviamente. Mas você pode ter essa gestão. Queria até compartilhar uma situação que vivenciei há pouco tempo, Torrego. Estava com meu papai um pouco adoecido e no momento que eu descobri a doença, qual que é a tendência natural? A gente murcha, né? Independente de nós sermos, enfim, psicólogos da área da saúde, somos seres humanos e a gente adoece junto. Naquele momento eu tinha duas possibilidades. Ou entrar no Google e pesquisar tudo sobre a doença do meu pai e adoecer mais ainda, ou chegar e falar, eu preciso ficar bem, porque eu tenho cerca de 40 pacientes por semana para atender, eu tenho meu querido amigo aqui que eu não quero deixar na mão de jeito nenhum, porque eu estou adorando fazer isso, enfim, eu tenho que ficar bem. Naquele momento eu agi, e eu te falo veridicamente, naquele momento eu reuni um grupo de futebol que eu não jogava há 3 anos, liguei para o pessoal, vamos voltar, tal, não expliquei o porquê, não fiz nenhuma lamentação, naquele momento eu coloquei algumas coisinhas a mais na minha vida, como sair com alguns amigos, como colocar uma pizza no meio da semana, enfim, eu transformei aquele cenário que dependia apenas de mim. E para mim fez muito bem, porque senão, qual que seria o caminho normal? Costumo dizer que nós temos 2 ciclos que dependem da gente, o ciclo destrutivo ou o construtivo. O ciclo de quando você está com alguém doente, o normal é você se deixar abalar, né? Você adoecer junto. Realmente é muito difícil você entrar num ciclo construtivo. Mas o que eu pensei naquele momento? Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem até para dar suporte para o meu pai, que estava passando uma situação delicada, para minha mãe, que estava triste pelaquela situação. Então eu tinha que estar bem. E hoje está tudo bem, que bom, revertemos toda a situação, mas assim, a gente tem esse poder. Vontade muitas vezes nós não temos como eu não tinha. Mas eu tive que aplicar o que eu preconizo com os meus pacientes, né? Você tem que colocar e você tem o poder de organizar a tua vida. Es como esa frase que yo utilizo mucho que digo, Dios mío, ilumínalo o elimínalo, pero por favor, llega. O sea, yo soy de las personas medio tajantes, no sé si tajante en portugués tenga sentido, pero soy como... Sí, directa. Sí, así como, o sí o no, pero aquella historia de darle vueltas, ¿sabes? Hay una expresión que te dice, me están dando atole con el dedo. Atole es un dulce que se hace con leche, maicena y algún sabor, sea vainilla, fresa, no sé cómo le llaman aquí. Sería un mingau, tipo, alguna cosa parecida. es leche, maicena y entonces se forma esa leche espesa, ¿verdad? Entonces se llama atole. Entonces nosotros decimos, te están dando atole con el dedo, o sea, te están viendo la cara, te están tratando de, sí, va a estar todo bien y te están amolando. Entonces yo soy de las personas que no me des atole con el dedo, dime las cosas como son,
o va para frente o se detiene, porque para atrás ni para tomar impulso. Sim, perfeito, perfeito. Verdade ou mentira? Claro. E esse poder é o que você tem, é o que eu tenho, é o que todos nós temos, né? É o poder desta decisão, de seguir ou abdicar da vida, ou lamentar, né? Exactamente. Y sabes que quien se está lamentando es el productor, porque ya tiene como 5 minutos que nos está haciendo con el dedito por aquí, con el dedito por acá, con el dedito por allá. Yo creo que o ya nos pasamos del tiempo o simple y sencillamente él se está acordando de algún tema que nos está queriendo que lo hablemos de más. Pero sabes una cosa, querido director, querido productor, pues está bien, les haremos mucho caso porque tenemos tantas cosas de que conversar, tenemos tanta plática y tanto bate-papo que aún vamos a ir más para allá, vamos a ir más além de lo que ustedes se imaginan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en cualquiera de las redes sociales, @estonahora en Facebook o Instagram, y recuerda que puedes seguir también nuestra página de nuestro canal @estotv en cualquiera de las redes sociales. Si queremos seguir Alessandro, porque aquí estamos en portugués, entonces no es Alejandro, es Alessandro Viana, cualquier. Estou convivendo tanto contigo que outro dia perguntaram meu nome e eu falei Alejandro. Está haciendo, está haciendo. Vamos voltar no Brasil. O Facebook, psicólogo Alessandro Viana, Instagram, Aleviana, com 2 N's, e o meu site, Alessandro, 2 S's, Viana, com 2 N's.com.br. Ainda bem que você falou que o pessoal estava gesticulando e tal, que eu estava achando que eu estava chato demais. Eu pensei que era pessoal. Então, que bom, era para terminar, mas era do diabo. No, los chatos son ellos. Los chatos son ellos que nos están queriendo cortar, que están diciendo que el tiempo, hasta parece que les cuesta, por amor de Dios. Hashtag por amor de Dios. Bueno, si quieres seguir en mis redes sociales, puedes seguirme en Instagram, JR Torrego, y en Facebook, Torrego Actor. Y recuerda, estamos en la hora do toque que cura, estamos en la hora de ser felices, estamos en la hora de ir por más. Así que nosotros, con todo cariño y desde aquí, les enviamos el toque que cura.